Então, quero te chamar para algo hoje. Quero te chamar para a gente orar a nossa oração de agradecimento. Oremos agora. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, obrigado por nos permitir abrir os olhos em mais uma manhã. Obrigado por nos permitir estar na Tua presença. Obrigado por nos permitir sentir sabor dos alimentos. Obrigado por nos permitir estar se aproximando do Senhor em tempos de caos. Senhor, obrigado por cada oportunidade que o Senhor nos dá. A oportunidade, Senhor, de estar perto das pessoas amadas e queridas, oportunidade de atravessar, Senhor, um deserto e sair por esse deserto vitorioso, oportunidade, Senhor, de cada amanhecer em cada entardecer que nós temos. Queremos te agradecer pelo cobertor quentinho, queremos te agradecer pelo teto sobre a cabeça, queremos te agradecer, ó Deus, pelo café da manhã, pelo almoço que virá, pelo café da tarde, pelo jantar. Queremos te agradecer por cada oportunidade e por esta oportunidade de poder aprender mais de ti na palavra. Pai, quando não houver mais um profeta, quando não houver mais um evangelista, quando não houver mais ninguém falando da tua palavra, que a tua palavra fique no nosso coração, como disse o salmista. A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais um pedido que eu te faço aqui, Senhor, é que a tua palavra fique no coração destes que estão me ouvindo, desta mulher, deste homem, desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo, Pai, desse amigo, dessa amiga, que a tua palavra fique no coração e produza os grandes resultados, porque eu creio, particularmente eu creio que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, e quando ela é lançada, jamais ela volta vazia. Pai, que este coração seja um coração que aceita com grado a tua palavra, que este coração não seja um coração cheio de pedra. Eu creio também que o Senhor amolece coração gelado, que o Senhor aquece coração gelado, que o Senhor amolece coração duro. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra entre no coração desses que estão me ouvindo, desses que entraram aqui por acaso, e que eles recebam, Pai, o novo do Senhor na parte de entendimento, na parte de, Senhor, de sabedoria, que eles não venham, ó Deus, cambalear na fé, que eles não venham, ó Deus, perecer por falta de conhecimento da tua palavra. Há muitos que estão por aí vendendo águas engarrafadas, mas que eles vão, Pai, para a fonte eterna, a fonte que sacia a vida espiritual, a vida física, e que ninguém, Senhor, fica com sede. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é a nossa fonte, a fonte inesgotável de água cristalina, que nós podemos se achegar e beber mais de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é nosso pão que nos alimenta a nossa vida espiritual. Nós cremos assim, e todos comigo vão dizer amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero então fazer a leitura aqui, Isaías capítulo 6. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzia morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes do serafim fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com meus próprios olhos vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou em seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Versículo 8. Diz assim: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me. Nesse texto nós vemos o chamado do profeta Isaías. De uma coisa é certa: Deus não está procurando pessoas qualificadas, tanto quanto Ele está procurando pessoas dispostas a servir.
Você está disposto a atender o chamado de Deus hoje? Como o profeta Isaías foi chamado para o ministério de profecia, e o Senhor diz: quem é que eu vou enviar? Quem vai ser o mensageiro? E você vê no texto que o profeta diz: aqui estou eu, envia-me. O ano de 2023 começou. Muitos dizem: olha, esse ano de 2023 vai ser diferente. Eu creio que pode ser. Vai ser. Mas o que você está disposto a se comprometer? Repito, o que você está disposto a se comprometer? A maioria dos cristãos fizeram uma resolução no início do ano. Uma resolução simples, decisão firme de fazer algo a respeito do reino. Ou resolução simples, se afastar do meio dos ímpios. Enfim. Mas olhamos para o chamado do profeta e vamos ver o que a gente pode aprender com o texto de Isaías capítulo 6, versículo 1. Olhamos e vemos que Deus usa as circunstâncias para chamar nossa atenção. No versículo, a partir do versículo 1 até o 5, a circunstância que foi usada para chamar a atenção do profeta foi anjos voando. Ao ler esse texto, é tão fácil a gente ficar impressionado quando temos uma visão. Todos nós temos um contato com Deus. Eu particularmente não sei qual foi o seu contato, sua experiência de sobrenatural com Deus. Mas quando a gente tem experiência sobrenatural com Deus, muitas delas a gente compartilha, muitas delas a gente negligencia as circunstâncias que estão diante de nós. Foi um tempo de perda, uma experiência de tristeza para o profeta Isaías. Porque o texto já nos diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ou seja, foi um tempo de luto. A morte de Uzias deixou o profeta chocado, desesperado. Tudo no mundo de Isaías estava confuso. O rei estava morto. Sua nação estava em perigo. Ele não podia fazer nada para mudar essa situação. As circunstâncias terrenas voltaram aos seus olhos. Mas o Senhor chamou a atenção dele para que ele fixasse os olhos para o reino celestial. E não para a confusão que estava no reino físico. Notamos isso quando ele diz no texto que viu o Senhor. O texto nos diz: no ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor, sentado num alto trono e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Então vemos que o profeta viu o Senhor. Note isso. Vem cá comigo e note isso. O que o Senhor estava fazendo. Olhe no texto, note isso no texto. O que o Senhor estava fazendo. O texto nos diz: eu vi o Senhor sentado num trono, alto e elevado, e o seu manto se estendia pelo templo inteiro. O Senhor estava sentado no trono. O Senhor estava sentado. O Senhor estava calmamente sentado em seu trono. Deus está totalmente no controle de todas as coisas. Você vê caos. Você pode entrar em desespero. Você pode ficar atemorizado. Mas nesta visão, que o profeta é chamado para o ministério de profecia, ele viu o Senhor calmo, sentado no trono. Então vemos aqui que Deus está totalmente no controle de todas as coisas, enquanto nós entramos em pânico.
Veja, ele não está esfregando suas mãos perguntando. Ele não está dessa forma, perguntando, e agora? O que fazer? Ele não está esfregando as suas mãos, o que fazer? Uzia morreu, se foi. Ele não está preocupado com quem iria governar. Ele não estava perturbado, com o coração perturbado, tanto que ele nos diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, o Senhor Deus não está preocupado, perguntando quem vai governar. Deus chama a nossa atenção para que estejamos cientes de sua santa presença. O que Deus está permitindo em nossa vida para chamar nossa atenção nos dias de hoje. Olhe para o jornal. Você vê jornal? Você assiste jornal ou lê jornal? Olhe para o jornal. O que Deus está permitindo que aconteça para que chame sua atenção? Olhe para o jornal. Deus está permitindo algo na tua vida para chamar a tua atenção? Nós estamos ouvindo, nós estamos lendo, nós estamos ficando frustrados, nós estamos ficando com os queixos caídos. Veja, Deus chamou a atenção do profeta em algo. O profeta estava triste, em luto, porque o rei Uzia tinha morrido. E Deus chamou a atenção dele. Deus revela o caráter dele para nós fazer e ver a necessidade. Veja o que diz no versículo 7, o versículo 6. E diz, aí um dos serafins voou para mim, segurando com tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou em minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. Isaías viu Deus e pensou, quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui vendo isto? Olhe para o texto, Isaías capítulo 6, versículo 1. Qualquer que seja a nossa desculpa, inclusive nós damos desculpa para Deus o tempo todo. Qualquer que seja a tua desculpa, ou a minha desculpa, a nossa desculpa, Deus é maior de qualquer uma dessas desculpas, de qualquer razão que nós damos. Ele é especialista em tornar pessoas feridas, pessoas que estão quebrantadas, que estão num lamaçal de erros. Inclusive os hipócritas, os religiosos, disseram para Cristo, dizendo, ele se assenta com os perdidos, com os piores. Censuraram Cristo, porque Cristo se assentava para se alimentar com os piores, com os que a sociedade excluía. Mas saiba de uma coisa, que Cristo veio para buscar e salvar os que estão perdidos. Cristo nos diz que os bons não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Isaías viu Deus e pensou, o que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Por que estou vendo isso? Se eu sou um ser humano, e ele cita no texto, ai de mim, ele diz, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Eu habito numa nação onde tem pessoas com lábios impuros. Ele pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus é especialista em trazer, em capacitar pessoas que estão feridas, pessoas que estão num lamaçal de pecados, de erros, pessoas que estão quebrantadas, quebradas, culpadas, miseráveis. Senhor, tem o poder para tornar inteiro, perdoar e trazer para a obra e fazer essa pessoa se tornar útil. Deus limpa, Deus restaura, fazendo aptos para o serviço. Sim, para o serviço. Veja esse exemplo, e eu quero te trazer mais exemplos. Os lábios de Isaías, ele cita no texto que ele tinha os lábios impuros e vivia no meio de uma sociedade que também tinha lábios impuros. Olha os exemplos. Adão foi um fracasso. Noé era um bêbado.
Abraão era muito velho. Isaac era um sonhador. Jacó, mentiroso. Leia era feia. José foi maltratado. Moisés tinha um problema de gagueira. Gideão estava atemorizado com medo. Sansão era mulherengo. Raabe era uma prostituta. Jeremias era muito jovem. Davi teve um caso e se envolveu num assassinato. Elias era suicida, se escondeu na caverna. Isaías pregou nu. Jonas fugiu. Pedro negou a Cristo. João Batista foi para o deserto anunciar a respeito de Cristo e vivia comendo inseto e mel. Todos os discípulos adormeceram enquanto o Messias foi orar. Marta estava preocupada com tudo, com os afazeres. Maria Madalena era possuída por vários demônios. A samaritana foi divorciada várias vezes. Zaqueu era muito pequeno, tanto que subiu no alto para ver Cristo. Paulo era muito religioso, perseguia os cristãos. Timóteo tinha uma úlcera. Lázaro estava morto há 4 dias. O que precisamos entregar a Deus para que Ele traga para nós a redenção? Que tipo de desculpa você vai passar a dar para Deus? Lembre-se que Deus é especialista. Eu particularmente falei várias vezes, não sei falar, não sei pregar, não sei anunciar, não sei dizer nada. Sou tímido. Eu particularmente dizia isso. Deus nos dá esperança. Deus nos capacita. Deus nos dá esperança para que saibamos que somos úteis para a glória dele, para o reino, para o serviço. Deus te dá dons. Deus capacita você em várias áreas. Deus poderia alcançar as pessoas da maneira que Ele quisesse. Deus poderia alcançar muitas vidas por Ele mesmo, mas nos chama para a obra. Deus não precisa de nós para fazer nada, mas Ele nos chama para compartilhar. Eu costumo dizer, se você vê os seus irmãos na lata de lixo do inferno procurando pão, e você sabe que Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o que você faz? Você compartilha a respeito de Cristo? Olha, aqui está o pão vivo que desceu do céu. Por que você busca pão nas latas do lixo do inferno? Por que você aceita que o garçom do mal venha e te traga restos do inferno? Sendo que você sabe que na cozinha celestial o alimento é integral e é vivo e eficaz, e você só se levanta da mesa porque o anfitrião é Cristo. Então você faz algo. Você compartilha a respeito do Evangelho. Você é útil. Mas eu particularmente não sei se você estava num pântano de depressão, ou você estava num hospital, ou você estava aprisionado no presídio, ou você estava pelas ruas largado e hoje é restaurado para a glória de Deus. Deus poderia alcançar muitas pessoas da maneira que Ele quisesse. No entanto, Ele escolhe usar pessoas comuns, como você e eu. Deus nos toca, Deus muda, Deus nos dá esperança, acende uma fogueira no nosso coração de esperança e depois nos envia. Veja que o profeta disse: envia-me, eu vou. Deus nos toca. Se a igreja alcançasse o mundo como algumas empresas alcançam, veja que tem empresas na internet, empresas físicas alcançando pessoas. Sabe, 97% do mundo já ouviu falar da empresa chamada Coca-Cola. 72% já deve ter aumentado essa porcentagem. Do mundo já ouviu falar de uma lata de Coca-Cola. Se está andando no deserto, é capaz de você encontrar uma lata de Coca-Cola. Vazia, claro. 51% do mundo. Estou dizendo isso, mas já deve ter aumentado a porcentagem. Mas 51% do mundo já tomou Coca-Cola. Hoje, particularmente, não tomo mais. Mas já tomei Coca-Cola. Você já bebeu Coca-Cola bem geladinha? Então, a Coca-Cola, estou falando dessa empresa, mas a Coca-Cola tem apenas cerca de 130 anos. Já aumentou também, né? Se Deus tivesse dado a tarefa de evangelização para você evangelizar a respeito da empresa Coca-Cola, provavelmente já teria feito. Deus poderia, mas Ele escolheu usar pessoas comuns como nós.
Agora, há um último ponto que a gente pode olhar para essa história. Deus expande nossa visão. Eu trouxe uma mensagem que está disponível. O profeta Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos de meu servo para que ele veja. Porque o servo estava observando os soldados sírios, mas ele não estava observando os soldados do rei Jesus, o exército do rei Jesus. E o profeta Eliseu ora: Senhor, abre a visão do meu servo para que ele veja. Aí a visão do servo abriu e o servo viu os anjos de Deus com carros de fogo, cavalos, eram maiores do que os soldados sírios, do que todos os carros de guerra dos sírios. Deus expande nossa visão e nos faz avaliar as nossas possibilidades. Você percebe que Deus perguntou para o profeta Isaías, para então que ia ser chamado a profecia. Deus diz: quem há de ir? Versículo 8. Deus fala assim: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? E ele diz, no versículo 8: aqui estou eu, envia-me. Envia-me. Isaías responde: sim, eu vou. Não por obrigação. Não por obrigação cega. Não porque sou o melhor religioso. Não porque cumpro as minhas religiosidades no café da manhã, na janta e me visto bem para ir na congregação no domingo. Não porque sou religioso. Ele agora estava olhando para a vida através da lente de Deus, através dos olhos de Deus. Deus te chama para que você passe pelo consultório do Dr. Jesus e receba um bom óculos para você passar a ler, para você passar a ver, para você passar a enxergar com os olhos de Deus. Saiba então que existe o oftalmologista dos oftalmologistas, que é Jesus. Veja que Jesus deu visão a muitos, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que queres que eu faça? Que eu volte a ver. Então, olha, Isaías responde: sim, eu vou. Não vou por obrigação. Não vou porque tenho meus deveres religiosos. Mas porque agora estou olhando com os seus olhos. Tem uma canção que diz: se minhas mãos te servem, usa-me. Se meus pés te servem, usa. Se meus olhos te servem, usa. Se meus lábios te servem, usa. Então, ele estava vendo com a lente de Deus, sentindo através do coração de Deus. Então, como devemos responder o chamado de Deus hoje? Tá? Reflita sobre isso. Quantos irão se juntar para anunciar a palavra? Você pode anunciar a palavra compartilhando esse texto, este vídeo. Você pode anunciar a palavra dessa forma. Você pode se juntar a Isaías e dizer: eu vou. E uma pessoa que disse: eu não posso ir. Ela já era um pouco de idade, mas ela construía, ela tinha a função de costureira. Então ela costurava caixas e caixas de roupas, tanto para criança como para adultos. E missionários levavam para pessoas que não têm o que vestir, para pessoas que são mais pobres em relação a roupas. O que você pode fazer? Reunir cestas básicas e junto para pregar a palavra? Que não pode deixar esse lado, alimentar a vida física, mas a vida espiritual. Você está disposto a se juntar a Isaías e dizer: eu vou? Eu vou marcar compromisso? Eu vou? Você está aqui marcando esse compromisso? Você marcou esse compromisso? Você está disposto a dizer: ó Senhor, incentiva o meu coração para que eu tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Aquece o meu coração para que eu me posicione em relação ao reino. É tão fácil dizer, mas devemos de colocar em prática. Devemos de praticar.
Tiago nos dá alerta, dizendo: não sejam só ouvintes, mas praticantes. Vamos praticar a palavra. Creio eu no meu coração que você aprendeu sobre esse texto do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Saiba que Deus não está preocupado com o governante de agora ou com o futuro. O que ele está preocupado é quem está disposto a ir pregar a palavra. Mas o que importa é a palavra ser anunciada. A palavra genuína de Deus. A palavra que inflama no coração. Eu também agi como Jonas. Fugi. Dizia, não, eu vou mudar minha rota. Eu só sou alguém que lê Bíblia, ora e pronto. Só sou o neto do diácono, o filho do presbítero e tchau. Com 24 para 25, houve o chamado. Um chamado, hoje estou com 37. Houve o chamado para o evangelismo. Eu tenho tios pastores, primos que estão no presbitério, no diaconato, sabe? Mas o chamado, o compromisso, só foi firmado quando eu tive um diálogo com Deus. Quando eu me ajuntei junto com Isaías. Há muitos que o Senhor mostra pela lente dele, pelos olhos dele, cambaleando na fé. Há muitos que estão pedindo por socorro. Há muitos que estão viajando em carruagens e muitas das vezes lê sobre Bíblia, mas não entende. E a gente já no caminho, o Senhor enviou Filipe. Você sabe desse texto? O Senhor enviou Filipe para o eunuco. Uma conversão. Olha, ali tem um riacho, tem um rio. Posso me batizar ali? Pode. Você crê? Creio. Uma conversão. Mas o Senhor enviou. O Senhor continua enviando. O que cabe a nós é: eu estou aqui. Envia-me. Oremos agora. Deus abençoe você. Muito obrigado pela presença. Quero orar e a gente encerra. Senhor, seus planos são bons, perfeitos e agradáveis. Senhor, nesse texto, Isaías capítulo 6, nós vemos que Isaías foi chamado para a profecia, para ser profeta. Pai, que nós venhamos se ajuntar no coral junto com Isaías, quando o Senhor disser: quem vou enviar? Que nós se assentamos, nós nos levantamos e dizemos: envia-nos. Pai, em nome do Senhor Jesus, há muitos que precisam. Senhor, precisam do alimento espiritual, também do alimento físico. Pai, abençoa os missionários que disseram num coral: nós vamos. Tem muitos missionários por aí. Tem muitos que estão longe de suas terras, das suas localidades. Abençoa-os em nome do Senhor Jesus. Esses estão, Senhor, nos campos de batalha. Pai, em nome do Senhor Jesus, acende uma chama em nosso coração. Derrama sobre nós o teu óleo, para que a gente seja por completo capacitado para ir profetizar, para ir anunciar a respeito do Evangelho de Cristo. Senhor, preciso, ó Deus, do novo de Ti. Pai, ensina-nos a pregar o Evangelho genuíno que traz vida, restauração por completo, libertação. Senhor, aviva o nosso coração. Senhor, capacita-nos para que a gente entre nesse campo. Há muitos feridos, há muitos nas trincheiras escondidos, atemorizados, há muitos precisando de uma palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, eu creio. Pai, em nome do Senhor Jesus, se esta pessoa está orando comigo, ela também está se levantando e dizendo: nós iremos, nós pregaremos, nós anunciamos, nós falamos a respeito, nós levaremos mais de Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita-os
na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom compartilhar com você esse texto de Isaías capítulo 6. Compartilha com alguém, vê a nossa página aí, conheça os nossos trabalhos em outras redes. Também sou um missionário longe de casa, um evangelista anunciando a respeito de Cristo. Ore por mim e eu orarei por você. E a frase final é: na companhia do Espírito Santo eu cheguei, e na companhia do mesmo Espírito Santo eu vou. Shalom.